Você sabia que é possível discutir política de forma harmoniosa, de forma serena, com qualquer pessoa? Sim? Não? Olhe, claro que é possível, através da filosofia política. Não sabe como? Fique comigo nessa videoaula e vamos ver como é possível fazer isto. Olá, estudante do ensino médio! Meu nome é Edson da Silva Rodrigues Lisboa, sou professor da Rede Pública do Estado do Paraná e hoje estarei aqui com você falando de um filósofo extremamente importante na modernidade, Maquiavel. Já ouviram o termo maquiavélico? Já ouviram a expressão os fins justificam os meios? Sim? Se sim, vamos recordar. Se não, pause este vídeo, digite no seu navegador a expressão os fins justificam os meios e o termo maquiavélico e voltaremos a conversar. Então, vivenciaram esse momento de reflexão? Perceberam que o termo maquiavélico geralmente está associado a pessoas com má conduta, conduta hostil na sociedade? Perceberam que geralmente também a expressão os fins justificam os meios estão vinculados a Maquiavel? Será que Maquiavel realmente escreveu esta frase? Será que realmente maquiavélico é uma pessoa má? Era a intenção de Maquiavel quando escreveu isso? Bom, para que nós consigamos sanar essas dúvidas, nós precisamos criar nesta aula, nesta videoaula, alguns objetivos. O nosso objetivo geral aqui é expor a noção da política em Maquiavel. E para que nós consigamos atender esses objetivos geral, nós precisamos de alguns específicos. Contextualizar o período de Maquiavel, apresentar o objetivo de seus escritos e, por fim, explicar os termos virtude e fortuna. E como que nós conseguiremos atingir esses objetivos geral e específicos? Sim, lendo, estudando. Para isso, eu trago a vocês alguns livros básicos para que nós consigamos entender essa videoaula. Aqui, o dicionário de filosofia, o livro Filosofando e principalmente a obra que vai ser a base da nossa conversa aqui, que é O Príncipe. Se vocês não tiverem o livro físico que foi adquirido da biblioteca da escola, ou do bairro, ou da cidade, vocês podem conseguir isso de forma online, através do seu navegador. Aqui o livro O Príncipe, que está sendo usado, é a partir do site do Senado Federal. Digite lá no navegador Senado Federal e ponha o livro O Príncipe para vocês conseguirem baixar e acompanhar essa videoaula. Além destas referências, temos também os professores da Rede Pública do Estado do Paraná. Eles fizeram alguns vídeos sobre vários filósofos, inclusive sobre Maquiavel. Então digite aulaparaná.pr.gov e acessem os conteúdos e o que tem lá nesse site do Aulas Paraná. Vamos lá? Então agora uma pausa para vocês encontrarem essas referências. E então, encontraram as referências? Bom, e o que vem agora? Agora vem o contexto histórico. Gente, dois pontos são extremamente importantes no período em que Maquiavel escreve, que é o renascimento cultural greco-romano, valorização do corpo, da cultura dos gregos e dos romanos, e do absolutismo monárquico, que fala sobre o poder absoluto dos reis. Além disso, nós estamos tendo a transição do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, Deus que estava no centro, gradativamente vai dando agora lugar ao homem no centro. E Maquiavel escreve nesse contexto. Nisto também, neste período, nós estamos tendo a expansão da burguesia. Sim, a expansão da burguesia e o conflito com a igreja cristã. Viu? Quantas coisas! Absolutismo monárquico, renascimento cultural greco-romano, Estado moderno, expansão da burguesia, igreja cristã,
teocentrismo, antropocentrismo. Lembram-se de todos esses temas? Então, se não se lembram, pausem este vídeo para que nós consigamos efetivar e ter uma satisfação melhor dos conteúdos que vão ser passados nesta videoaula. Então, fizeram a pausa? Analisaram o contexto histórico? Gente, agora vamos aprofundar a questão do Maquiavel. Vamos aprofundar a questão do Maquiavel a partir das citações do próprio filósofo, do próprio pensador. Mas não vou lê-las todas, mas vamos analisar a partir das citações. Vejam, no período de Maquiavel, Maquiavel é considerado um filósofo político, um cientista político. E até Maquiavel, as obras de referência eram as obras da República de Platão, a Ética a Nicômaco de Aristóteles e a The Office de Cícero. Estas obras, elas conduziam e pautavam as condutas dos governantes. Os governantes, então, se pautavam a partir de um ideal, de um plano ideal, a partir da sociedade ou da religião. Mas Maquiavel, ele inovou. Ele inovou a partir da ideia de ser humano e de pessoa que ele tinha. E qual a ideia? Era uma ideia antropocêntrica, ou seja, o sujeito mesmo era a base da política. E para Maquiavel, as pessoas eram ingratas, volúveis, simuladas, nas palavras dele. Mas Maquiavel, mesmo sabendo que as pessoas eram volúveis, eram más, o governante precisava dessas pessoas. Como assim ele precisava? Ele precisava para que não houvesse conspirações. E ele precisava então da estima do povo. Gente, para isso, como ele precisava da estima do povo, e sabendo que o povo era mau, ele precisava aparentar ser. Ou seja, citação de Maquiavel, cada qual vê o que parecemos ser, poucos sentem o que realmente somos. Então, muito mais do que ser, era o parecer ser para Maquiavel. Então, para Maquiavel, havia duas formas de se manter a ordem social, a ordem política, que era o objetivo do governante. Era pela lei e pela força. Só que pela força seria mal visto. E como vimos, não dava para ser mal visto. Então tinha que ser pela lei. Agora, a lei, então, por isso que Maquiavel, ele diz, a lei, então, é necessária ser usada em primeiro lugar. Por isso ele faz o uso de uma metáfora, a metáfora da raposa e do leão. O leão tem a força, a raposa tem a astúcia. O governante precisa ser leão e raposa ao mesmo tempo. Então, a virtude, gente, que Maquiavel traz, a virtude, a força, não é maldade. A ideia aqui, explicitamente por Maquiavel, é que a virtude é apenas a astúcia que o governante precisa ter a partir da fortuna. Fortuna não é dinheiro, fortuna não é riqueza, fortuna é uma possibilidade, é uma condição, é um momento propício que o governante precisa seguir. Então, se o objetivo do governante é organizar um Estado e não amizades, ele precisa ter virtude dentro da fortuna, dentro do momento propício. Ou seja, se ele quiser realmente fazer amizades, ele vai ter prejuízo. Então, não é o que o governante deveria fazer. Agora vamos fazer uma pequena pausa, olhem para essa questão do Enem e voltaremos a conversar sobre ela. Analisem. Então, leram a questão do Enem de 2012? Vejam só, a partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. É o que nós conversamos. Então, vamos agora resumir essa questão. Gente, antes de resumir essa questão, antes de resumir tudo que nós falamos, gostaria de dizer que não fiquem somente nessa questão do Enem. Entre no Aula Paraná, no ponto
analisem as questões de Maquiavel e outros filósofos também que estão à disposição de todos, que são criados pelos professores da rede pública do Estado do Paraná. Além disso, uma citação, uma indicação de filme que vocês podem ter a partir de um streaming que vocês escolherem é o House of Cards. O House of Cards também é uma forma de vocês analisarem a política a partir da perspectiva de Maquiavel, certo? Então, gente, resumindo o que vimos nas palavras do próprio Maquiavel. Gente, virtude e fortuna. O que é virtude e fortuna? A virtude, a força e a fortuna aqui é compreender bem a ocasião e ser hábil. Governar é acreditar, é olhar para os homens. O governante precisa ser astuto. E ele precisa, então, analisar todo o contexto em que ele está vivendo. Com isso, gente, conseguimos responder a nossa pergunta? Será que, de fato, Maquiavélico é uma pessoa má ou é uma estrategista? Quanto à outra questão, os fins justificam os meios? Percebemos que Maquiavel não escreveu isso explicitamente, por mais que ele possa ter querido dizer isto a respeito em toda a sua obra. Até mais, muito obrigado pelo tempo em que vocês assistiram a esse vídeo. Até logo!